Boa tarde, Luciana. Nós estamos aqui mandando para você esse vídeo para nós estudarmos um pouco a Bíblia juntos. Como nós estamos aqui em vídeo, fica mais fácil para você assistir na hora que você pode, né? E me mande as dúvidas, qualquer dúvida que você tiver pelo WhatsApp, tá ok? Bem, nós vamos estudar sobre justificação pela fé, que é um assunto que muitos não compreendem. Vamos tentar compreender um pouquinho na palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia em Tito. Se você não lembra onde fica Tito, ele fica um pouquinho antes de Hebreus, do livro de Hebreus, lá no Novo Testamento. Antes de Hebreus tem uma página só que é Filemão, um livro, e depois antes é Tito. Ou depois de Timóteo, primeiro Timóteo, segundo Timóteo. Então, Tito 3:7, você pode dar um pausa no vídeo, né, até achar, e ler junto comigo, para você conferir na Bíblia, tá ok? Tito 3:7 diz assim: a fim de que, justificados por sua graça, sejamos feitos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, a fim de sermos justificados pela graça. A Bíblia deixa bem claro que nós somos justificados pela graça de Deus. O que é a graça? É o que é o que Jesus conseguiu por nós na cruz do Calvário quando ele morreu lá. Ele pagou o preço da lei, ele pagou o preço do pecado. Então ele nos justificou. Ele morreu em nosso lugar. Então isso é graça, é um dom imerecido. Nós não merecemos, nós não pagamos, mas Jesus fez isso por nós. O que precisamos fazer para que essa graça venha valer na nossa vida, né? Ela venha valer na nossa vida, para que nós sejamos justificados perante Deus. Nós precisamos fazer alguma coisa ou não precisamos? Tem a nossa parte nisso? Nessa justificação ou não temos parte nenhuma? Vamos ver? A Bíblia nos responde isso, né? Gálatas, agora a gente volta um pouco para o livro de Gálatas, fica depois de Coríntios, tem 1 Coríntios, 2 Coríntios, depois tem Gálatas, também no Novo Testamento. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16 diz assim: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Então, Paulo também deixa bem claro: nós não somos justificados por obras. Ah, eu não mato. Eu sou justo porque eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso ou aquilo, eu não falo o nome de Deus em vão. Todos os mandamentos, né? Ah, eu não trabalho no sábado, eu não faço o que eu quero no sábado, eu faço o que Deus quer. Isso não me justifica. A justificação está em Cristo. Porque se eu fizesse tudo isso e não acreditasse no sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário, o que ia acontecer? O sacrifício não faz parte, não pode me ajudar. Eu não estou embaixo da graça, certo? A graça é como um patamar que nos protege de uma chuva, de um meteoro, de qualquer coisa. Vamos dizer que ele nos protege aqui de tudo que vem, que possa vir de si. Então, a graça está aqui e nós estamos aqui. Ela é a minha proteção. Eu tenho que acreditar, eu tenho que ter essa graça. Mas Paulo diz que nós somos completamente salvos pela graça. Isso significa uma justificação imputada a nós. Nós não merecemos, mas ela foi imputada. Mas, se nós formos um pouquinho mais para frente, lá depois de Hebreus, tem o livro de Tiago, que muita gente diz que é controverso, mas não é. Tá? Se nós passarmos aqui de Hebreus e formos um pouquinho à frente, tem Tiago. E Tiago, capítulo 2, verso 22, nos diz uma coisa interessante. Mas nós vamos ler lá do 19, tá? Do 19, verso 19 ao 22. Assim, crê tu que Deus é um só, fazes bem, os demônios também creem e estremecem. Então, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, os demônios também têm, eles creem que Deus existe. Mas queres saber, ó homem insensato, que a fé sem as obras é inútil? Opa, agora aqui Tiago vem nos dizer uma coisa interessante. Posso ter fé no sacrifício expiatório de Cristo, mas se as minhas obras não condizem com a minha fé, a fé se torna inútil. Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras da fé
Pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Ora, Abraão cria em Deus, ele tinha fé. Mas quando Deus pediu para ele fazer alguma coisa, se ele não fizesse, a fé dele adiantaria? Então, como ele obedeceu, e até mesmo seu filho Isaque, que era amado dele, ele levou naquele altar para sacrificá-lo, ele obedeceu a Deus, então a fé foi aperfeiçoada pelas obras. É isso que Tiago está dizendo. E as obras é para aperfeiçoar a fé. E do verso 24 ao 26. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras quando acolheu os espias e o fez partir por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então ele deu um exemplo aqui, né? Esse corpo está funcionando, mas se tirar o fôlego de vida, se eu parar de respirar, ele adianta de alguma coisa? Assim é a fé sem as obras. Tem também um exemplo muito interessante que faz nos entender essa passagem. Você tem um lago para atravessar e tem um barco. O barco é a tua vida espiritual. Você vai atravessar para chegar no outro lado. É a nossa vida atravessando para nós chegarmos um dia no céu. Você, nesse barco, tem dois remos. Um remo da esquerda se chama obras. O remo da direita se chama fé. Se eu remar só com a fé, só com o lado direito, o que vai acontecer? Eu vou dar voltas. Se eu remar só com o lado esquerdo, eu vou continuar dando voltas. Se eu remar com os dois remos, eu atravesso o lago e vou para o céu. Eu acho que deixa bem claro, né, que nós precisamos dos dois para seguir o caminho. E em Romanos, vamos voltar no livro de Romanos, um pouquinho depois de Coríntios, não, antes de Coríntios, né, depois de Atos, depois de Atos, Romanos 3, verso 20. Tá? Se você não achou ainda, pare o vídeo, espere até você achar para ler junto comigo. Então, Romanos 3, 20 diz assim: Por isso ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, antes pela lei vem o conhecimento do pecado. Olha só. Para que serve a lei? É para nos justificar perante Deus? Não, de maneira nenhuma. Ela não nos justifica perante Deus. Mas ela tem uma função importantíssima. Ela mostra o pecado. Ela mostra aonde eu estou pecando. Se ela mostra aonde eu estou pecando e eu agora continuo pecando, como que eu posso ser justificado pela graça? Eu não posso mais ser justificado pela graça. Porque Jesus não morreu para nós continuarmos nos nossos pecados. Ele morreu para nos justificar e nos aperfeiçoar. Vamos dar outro exemplo. Vamos dizer que você tem um espelho. O espelho é a lei. Você está com o rosto sujo. Você passou a mão numa graxa, passou no rosto, não sabe, está com o rosto sujo. Você não sabe, porque você não está vendo. Mas você olha para o espelho, você vê aonde está sujo. É igual a lei, ela me mostra aonde eu estou pecando. Para você limpar, você vai pegar o espelho e passar no rosto? Não, você não faz isso. O espelho não é para essa função. A função é só mostrar. O que que você vai fazer? Você vai pegar a água e vai lavar o rosto. Essa água se chama graça. Essa água é o sangue derramado na cruz do Calvário. Essa água é o que vai limpar você do pecado. Vai te ajudar a modificar a sua vida e limpar você. Então, isso é a graça. O espelho é para mostrar onde está. Se eu jogar o espelho fora, como eu vou saber aonde está a sujeira? Ela pode estar aqui na testa, ela pode estar no queixo, ela pode estar na orelha, não é mesmo? Então, esse exemplo deixa bem claro para que serve a lei e para que serve a graça. E Paulo, aí, falando sobre a justificação pela fé, no mesmo capítulo 3, verso 31, ele deixa mais claros ainda a questão da lei. Ele diz assim, ó, anulamos, pois, a lei pela fé? É a pergunta que ele está nos fazendo. Anulamos, pois, a lei pela fé? Existe um ponto ali de exclamação. De maneira nenhuma. Agora é um ponto, ali era um ponto de interrogação, agora é um ponto de exclamação, né? Anulamos, pois, a lei pela fé? Um ponto de interrogação. De maneira nenhuma, um ponto de exclamação. Ele está afirmando, de maneira nenhuma vamos anular a lei pela fé.
antes confirmamos a lei. Ou seja, obedecemos, certo? Então, Paulo deixa bem claro aqui que você vai obedecer a lei para ser justificado pela graça. Espero que fique bem claro para você, né? Se você tiver alguma dúvida, me mande pelo WhatsApp. Que Deus nos ajude a guardar a lei e sermos justificados pela graça. Deus abençoe. Fique com Deus.